E aí, pessoal, estamos aqui com José Pinto Paiva, campeão brasileiro e uma das lendas do xadrez nacional que eu tenho a honra de entrevistar. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, estamos aqui à sua vontade. Bom, só para o pessoal que está assistindo, só dar um breve currículo de alguém que desde 1938 está aí junto com o xadrez, né? Baiano de Salvador, duas vezes campeão brasileiro absoluto, tem um vice que ficou atrás só do Mequinho, duas Olimpíadas e 15 baianos consecutivos. Então só isso já é um resumo para muita gente ficar com inveja. Mas vamos começar do começo, né? Como é que foi em Salvador? Como é que foi o É, início? Como é que você foi apresentado ao jogo esses primeiros anos? Na verdade, eu comecei a jogar sem intenção alguma de participar de torneios, de competições, não, só por brincadeira. Uhum. Depois de alguns anos, eu acabei indo para o clube de xadrez aqui. Tinha um clube, apresentaram esse clube, e lá tinha competições, né? Aí eu comecei a jogar e, naturalmente, eu fui aumentando o valor, acabei ganhando os torneios no clube. Ele apareceu a chance de jogar uma eliminatória do Campeonato Brasileiro. Isso você Na já tinha época, quantos anos? a primeira eliminatória eu devo ter jogado com, deixa eu ver aqui, com 20, já muito tempo, 22 anos, por aí, mais ou menos isso. Naquela época era muito difícil jogar xadrez, competição no Brasil, né? Uhum. Eu estou falando da década de 60. Era muito difícil porque a Confederação Brasileira de Xadrez era muito mal dirigida. Então, os campeonatos se circunscreviam praticamente a alguns jogadores de alguns estados, pela influência desses jogadores. E a Bahia nunca, eu nem sabia que tinha campeonato brasileiro. O Clube Baiano de Xadrez existia desde 1930, por aí, e jamais um jogador participava. Não tinha federação aqui e era muito difícil jogar. Quando eu comecei a jogar e despontar, apareceu aqui um xadrista pernambucano, que foi campeão brasileiro, Luiz Tavares. Casualmente, era médico, ele veio para o Congresso, passou no clube de xadrez para jogar, brincar. O clube de xadrez era conhecido, era antigo. E ele disse, não, por que você não participa? Vamos pressionar a confederação. E entrou em contato lá e acabaram mandando um convite para o clube indicar um jogador para jogar uma eliminatória para o Campeonato Brasileiro. Uma coisa muito precária com a confederação. E eu fui, esse zonal, era um classificatório, era em Pernambuco. Isso em 1963. É a primeira vez que eu joguei um torneio forte. Eu fui para ver como é que era, porque não conhecia a teoria, não tinha muita vivência. E casualmente ganhei, o torneio não era forte, o torneio era fraco. Mas eu ganhei o direito de jogar o Campeonato Brasileiro, que era em Recife, 2 meses depois. E joguei o brasileiro e comecei a carreira. E praticamente todos os anos eu estava jogando Campeonato Brasileiro. Ah, Esse foi o seu início, né? é, Agora, só para entender, porque até você chegar a esse ponto de começar a jogar campeonatos brasileiros, você falou que você jogava aí no clube em Salvador, mas essa primeira evolução tinha livros que vocês liam, ou era basicamente chegar e jogar no clube, analisar as partidas, porque eu imagino que teve uma. realmente. Eu não entendi. Eu vou dizer por quê. A Bíblia de xadrez aqui na Bahia, até hoje, por incrível que pareça, são só aqueles iniciantes muito primários. Aprenda a jogar xadrez. Não existia nada interessante, nem revistas. Você conseguir uma revista de xadrez era quando a pessoa vinha do Sul e trazia, e eu dava de presente, ou qualquer coisa assim, era muito raro, Uhum. era muito difícil. Eu joguei realmente casca bruta, né? Sem conhecer É. teoria praticamente. Comecei a aprender vendo os outros. Para Aham. mim isso foi muito importante. Eu ver as outras partidas
olhar e naturalmente saber que era Rui Lopes. Aí comecei. E pegando velhos livros antigos de uma biblioteca que tinha no clube. Um livro alemão chamado Handbuch. O Handbuch tinha partido do século XIX, no início do século XX, mas era muito maçudo, né? Não tinha nada. Mas depois que eu joguei em Recife, eu então consegui algumas revistas, ou alguma matéria, um ou outro livro, que alguns companheiros mandaram, e aí eu comecei a estudar um pouco. Mas, na verdade, eu estudava muito pouco xadrez. Só com o tempo é que eu fui estudando um pouquinho mais. Ah, tá. Foi gradual, então, a sua dedicação Foi ao gradual, jogo. foi bem gradual. Com E, quantos e anos? houve, Pode falar, perdão. e houve uma evolução do xadrez. Claro, o xadrez de competição, você sabe que, fundamentalmente, você tem que conhecer aberturas, pelo menos. Né? As aberturas são fundamentais. Quando você joga com jogadores de mesmo nível, uma força idêntica, a diferença da abertura é fundamental. Quem tiver vantagem na abertura, ganha a partida. E, Basicamente, e nos primeiros informação jogos. sobre essas aberturas era muito difícil, né? Fundamental. É fundamental. Tá. Você não podia jogar um torneio forte, ou seja, aqueles já que já tem classificação como campeonato brasileiro, sem conhecer alguma coisa de teoria. No início eu sofri muito, né? Eu tinha que descobrir no tabuleiro lances que já eram fáceis se eu tivesse teoria firmada, né? Agora, por outra forma, foi muito bom, porque exercitava muito a imaginação. Né? Então, se tinha uma coisa ruim não conhecer teoria, tinha boa também de jogar sem teoria e aproveitar as brechas que apareciam. Mas aí, por volta de 64, eu comecei a estudar mais com 2 ou 3 jogadores daqui que tinham alguns livros interessantes. Né? E melhorei um pouquinho o jogo. Melhorou E um daí, pouquinho. Melhorou um pouquinho, você quer dizer, você se tornou campeão brasileiro alguns anos depois. Não, e melhorar o jogo, né? melhorou bem o Porque às jogo. vezes você pode ser campeão, você tem um bom jogo, né? Isso. E consegui. Em 63 eu comecei, praticamente, e em 66 eu fui campeão. Mas os É, campeonatos brasileiros eram muito duros, eram muito renhidos, porque eram jogados por bons jogadores, praticamente os mesmos jogadores. O Brasil tinha isso de ruim, é que a renovação era muito pequena na época. Havia pouca renovação. E também você tinha uma meia dúzia de jogadores muito, muito bons. Posso citar Helder Câmara, Antônio Rocha, Luiz Tavares, Asfora, e outros mais, que eu não me lembro agora. Mas uma meia dúzia de jogadores muito fortes, que jogavam no nível A. E as revelações eram muito lentas, porque a Confederação Brasileira de Xadrez era péssima. Ela fazia uma péssima administrações, péssimas administrações. e Quando aí? a Confederação mudou de dono, que eram donos, né? Eram 4 ou 5 camaradas que se reventavam. Quando ela foi aberta para enxadristas melhor intencionados, que não tiravam proveito do jogo, para você ter uma ideia, nessa década de 60, no início, o Campeonato Brasileiro era jogado até por campeão de Forças Armadas. Eles tinham campeão do Exército, campeão da Aeronáutica, campeão da Marinha e campeão das Forças Armadas. Eram 4 vagas. Para a final Isso do era um brasileiro. absurdo. Do brasileiro. Era um absurdo, porque eles não era uma representação nacional. Era uma representação das Forças Armadas. Talvez não era pela ditadura, não. Isso existia antes da ditadura de 64. Já Mas tinha. houve uma mudança na Confederação grande, e o primeiro presidente da Confederação mais arejado foi, me parece, de São Paulo, Márcio Aristides Freitas, me parece. Era jovem, mas ligado ao xadrez moderno. Então, ele abriu a Confederação. Aí você pôde ter mais torneios, criou mais torneios classificatórios, e, com isso, melhorou o nível do xadrez.
É uma fase difícil para o xadrez brasileiro, mas daí em diante houve um certo incremento, né? Uhum. E só um pouco antes de chegar nos seus anos, vamos dizer assim, mais vitoriosos, só para entender, essa sua fase de estudo, você saberia citar algum livro ou outro que você fala, não, esse livro eu acho que me ajudou bastante, ou realmente não teve algo, uma literatura específica, assim, desses seus amigos? Não, na verdade, é o seguinte, o xadrez, você tem que conhecer livros melhores. Ou seja, você tem que saber estudar, né? Quer dizer, não é qualquer. Mas o aprendizado naquela época, no, na falta de material aqui no Brasil, no Brasil era feito mais pelos torneios internacionais. Então, os livros que surgiu eram, por exemplo, torneio do Tal, torneio de Budapeste, torneio de Munique. Eram livros que você pegava as partidas e via as aberturas e os comentários, que eram bons de xadrez. O ensino, o estudo do xadrez era mais à base de livros. Não havia grande participação. Depois, com o tempo, aconteceu que era um grupo de estudos, que estudava aberturas, estudava a espanhola, a siciliana, e aí você tinha a possibilidade de encarar melhor a defesa, o ataque, das aberturas, a maneira de você jogar. Né? Não era por uma ou outra partida, é por um conjunto de partidas estudadas por um bom teórico. Isso foi Você, você chegou, bom, esse livro de partidas eu imagino que era tipo boletins com algumas análises, né, de... seria boletins, etc., mas era difícil chegar aqui em Salvador. Uhum. Era mais fácil você conseguir isso lá em São Paulo. São Paulo, no Clube Xadrez de São Paulo, tinha bons jogadores. E daí a gente se esforçava, conseguia um outro boletim desse e era uma beleza. Melhorava o nível, você jogar melhores de abertura. E chegou a ter, você chegou a participar... perdão, pode falar. Melhorou muito isso quando a Iugoslávia, na época, eram os países socialistas, né? A Iugoslávia fez uma coletânea de partidas internacionais que eles chamavam de O Informador. O Informador, eles conseguiram juntar, não só de abertura, mas eles conseguiram juntar partidas do mundo inteiro. Eles codificaram como se fosse quase uma prévia do computador. Codificaram as partidas de uma maneira que você sabia o que é que você procuraria. E os livros traziam todas as partidas durante 6 meses do ano. Eles conseguiram juntar isso num livro, e esse livro era vendido no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e chegou no Brasil. Aí você melhorou bastante o acesso à teoria, né? Teoria da abertura. E esse O livro, livro Informador esses livros informadores foram tipo um marco para você, assim, ajudou muito no seu jogo? também serviu bastante, claro. Cada ano saía um livro, né? A gente examinava, tal abertura, tal mestre jogou assim, coisa e tal. Essa é a maneira de se estudar xadrez naquela época. E li o livro Embora inteiro? tivesse no mundo inteiro. No mundo inteiro. O Informador revolucionou o xadrez na parte teórica no mundo inteiro. Foi um trabalho muito bem feito. Eu acho que o xadrez, do meu tempo, da época, sabe perfeitamente disso. Conversar com qualquer um deles, ele vai dizer isso. Né? Não Então, tinha... Em 1900 e final dos anos, começo dos anos 70, não teria presente melhor do que o Informador, é isso? Exatamente. Nessa época, do fim da década de 60 para o início da década de 70. Por aí, todo ano eles levaram anos. Enquanto a Iugoslávia foi país, depois ela se dividiu, né? Enquanto ela foi forte, país, eles faziam um controle dessas partidas e tinham mestres comentando. Né? Era um trabalho comercial também, técnico e comercial, muito profundo. Isso ia para o mundo inteiro. E esses livros chegaram aqui no Brasil. Isso é interessante, interessante. Agora, o xadrez, você falou que você começou sem muita pretensão, só por jogar, depois, acho que por percebendo, né, que você, enfim, estava jogando bem, estava conquistando títulos, mas nunca chegou a ser uma profissão, foi só, era um hobby. Não tinha condição, não.
a profissão de xadrez, o profissional de xadrez do Brasil foram poucos, né? Nessa época eram poucos. E era uma profissão muito difícil, muito árdua, né? Eu acho que a maior parte dos jogadores não pensava em ser profissional. Jogava por diletativo, por gostar. Profissionais existiam poucos e se localizavam, em geral, em São Paulo, né? Em São Paulo, um ou outro no Rio de Janeiro, mas mais em São Paulo. Posso citar de cabeça Hélder Câmara, Antônio Rocha, na época que eu falo, né? E mais dois ou três menos importantes para a competição. Porque não havia, a profissão não era regulamentada, eu não sei nem se é hoje. E depois, o próprio valor do jogador de xadrez não era muito dado. O jogador de xadrez vivia com muita dificuldade. E também por isso eles não podiam melhorar o nível, porque o intercâmbio de xadrez é fundamental. Você jogar grandes torneios é fundamental. E jogar grandes torneios no Brasil não podia. O Brasil só tinha um torneio, era o Campeonato Brasileiro. Não se fazia torneios como hoje, há pouco tempo. Nessa época era um campeonato por ano e você ficava esperando, né? E esses profissionais que tinham interesse de melhorar, eles tinham que jogar fora do Brasil. Então era difícil. As passagens caras, ganhavam pouco. O Estado não ajudava em nada. O Ministério da Educação tinha um departamento de esporte que era péssimo, não olhava por esse aspecto. Então, os profissionais ficavam com o mesmo nível, né? Estudando pouco, porque tinha poucos livros, eles também, e não tinham competições. Só com se não tivesse um clube na cidade e se não conseguisse jogar o brasileiro, era impossível sequer evoluir, né? Então, claramente. O torneio era o Campeonato Brasileiro. Durante mais ou menos 10 anos, não se fez outro torneio no Brasil senão o Campeonato Brasileiro. Tinha, às vezes, torneios no local, se fazia matches entre estados, né? Bate Bahia, Pernambuco, bate São Paulo, Rio. Mas é um torneio entre os mesmos jogadores, né? O intercâmbio, na verdade, do xadrez fundamental, é quando você joga com outros jogadores, né? E você vê outras experiências, de abertura, outros jogadores mais fortes, que é fundamental, né? Não tem nem comparação com a facilidade que tem, tem hoje em dia. Agora, deu para entender, assim, foi sofrido, foi difícil, mas você conseguiu evoluir até o ponto de conseguir disputar os campeonatos brasileiros, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus 2 títulos e também do seu vice, que foram muito próximos, né? Que você ficou atrás do Mequinho. Eu joguei praticamente, desde 63, todos os campeonatos brasileiros até encerrar a carreira, digamos, né? Todo ano tinha o Campeonato Brasileiro. Então, eu fui evoluindo aos poucos. Embora essa evolução também fosse mais porque eu já comecei a aprender abertura, né? E pegar alguns livros de torneios e melhorar um pouco a forma de jogar. O xadrez não é só jogar, você sabe, a cabeça, não. O xadrez é um jogo muito técnico, né? Tem que estudar muito. Em 64, eu aqui em Bahia estudei um pouco com alguns jogadores locais, amigos, e quando joguei em 65, eu melhorei bastante meu jogo, melhorei bastante. Podia até ter ganho um campeonato, antes de ter ganho o primeiro. Em 65, apareceu uma figura espetacular, que foi o Bequinho. Ele era um menino prodígio na época, tinha 13 anos. E eu, nesse torneio, eu joguei pau a pau com ele, jogamos muito próximos, né? Mas ele foi campeão. Por pouco eu não abiscoitei esse título. Seria até ruim, porque ele merecia. Mas eu estive bem no torneio. Era um torneio muito longo, né? Tinha, parece, 20 jogadores, torneio de todos contra todos, né? Então, podia acontecer qualquer coisa, né? Podia acontecer jogar uma partida má, perder, e foi o que aconteceu comigo. Mas aí eu senti que eu tinha melhorado bastante. E em 66 eu joguei com mais confiança. Foi aí que eu ganhei o primeiro título, em 66.
Mas Mac não jogou. Uhum. Claro que Mac, se tivesse jogado, teria ganho, porque Mac era um prodígio muito espetacular, né? Brotou um jogador, não sabe como, surgiu no Rio Grande do Sul, sem muito xadrez praticante na época lá, mas ele tinha um talento de origem, né? Como os grandes jogadores, não precisam de muita coisa. Não. Surgiu. Em 67 eu joguei com ele. E ele foi campeão, eu fui vice. Foi também um torneio reído, empatamos, foi um torneio reído. Mas aí eu me consolidei, joguei, mas não tive muito êxito nos torneios seguintes, porque também era difícil, porque tinha bons jogadores, tinha bons jogadores do outro lado, muito fortes, né? Ela não era só você ser bom. Só quem poderia dizer, eu vou ganhar o torneio é McKill. McKill era muito forte. Mas os outros, você variava. Você tinha um cearense, você tinha um pernambucano, você tinha paulista, você tinha jogadores de vários. No Rio Grande do Sul tinha bons jogadores de todos os lados. Então a gente tirava o terceiro, quarto lugar, ótimo, porque os primeiros jogaram muito bem. E era isso. E aí por aí foi. Até ganhar novamente em 71. Essa é uma história do xadrez. Agora você vai lá, você se torna campeão brasileiro de xadrez nos anos 60 e depois bi no começo dos anos 70. Que, 71. como é que você. E depois? O que vem depois de ser campeão brasileiro naquela época? Ou é isso? Você tinha que aceitar, eu vou jogar todo ano brasileiro Não. porque sair não tem o que fazer. O que vinha depois era você jogar os torneios classificatórios para o Mundial. Você tinha o Zonal Sul-Americano. Aí já era a FIDE, a Federação Internacional de Xadrez, que organizava muito bem. Então ela fazia competições eliminatórias no mundo inteiro. A competição sul-americana era um zonal sul-americano chamado. Esse zonal era jogado ou na Argentina, no Brasil, e era uma possibilidade de você entrar num grupo seleto que jogaria uma semifinal para você chegar a jogar a final do Mundial. E aconteceu com o Mackin. Então, esse jornal sul-americano dava, digamos, que era o classificatório para o Mundial, dava 2 ou 3 vagas, da maneira dele, para toda a América do Sul. Então, jogavam todos os países da América do Sul. Todos os xadristas de todos os países. Cada país tinha dois jogadores, dois, de acordo com o ranking já prévio. Né? E essa era a possibilidade. Só que, realmente, para um jogador não profissional, que não se dedicasse somente ao xadrez, era muito difícil, porque existiam bons jogadores já profissionais, absolutamente integrados ao xadrez de competição, e tinham praticamente as vagas garantidas. Né? Os argentinos eram muito fortes, tinham bons jogadores argentinos. Então, os sul-americanos, o brasileiro jogava, mas, em geral, não conseguia a classificação. Eu joguei um desses jornais, mas também eu já joguei numa época que eu já estava praticamente tendo que deixar de jogar competições porque eu não tinha tempo. De família, trabalho em Salvador, os torneios duravam 30 dias, não dava para jogar. Muitas vezes a possibilidade era o tempo de férias. Né? Jogava um torneio brasileiro para classificar e gastava-se 20 dias. E depois tinha um sul-americano que se gastava mais 20 ou 30 dias. Então, só quem era profissional ou era rico. E o xadrez é um jogo de classe média. Né? Não é um jogo da elite. A elite, pelo que eu conheci nessa época, a elite não se interessava por xadrez. Então, todos esses xadristas eram mais ou menos da mesma classe. Classe média, média para baixo. E não tinham dinheiro para passagem, para isso, para aquilo. Então, eu joguei um sul-americano. Mas eu sabia que eu não tinha muitas possibilidades. Esse sul-americano que eu joguei em São Paulo foi ganho por quem? Mackin, que era o jogador melhor na época da América do Sul, do Brasil e da América do Sul. O Mackin já tinha se revelado muito bem e o segundo colocado foi um argentino, me parece. Eram 2 vagas, era um torneio muito difícil. Né? Esse torneio dava
possibilidade dos vencedores classificados jogarem um chamado interzonal, né? Que era um torneio de de todos os classificatórios, né? De todos os continentes classificatórios. Daí tinha América do Sul, um zonal da América do Sul, da América do Norte, a Europa devia ter 2 ou 3 zonais, tinha da Ásia, etc. Então juntavam todos num único torneio, em geral na Europa, que dariam os 8 jogadores que iam jogar prévias no Campeonato Mundial. Essa era a carreira. Mas, é claro, aí você ia diminuindo as possibilidades, né? Porque os jogadores mais amadores, como eu, dificilmente podiam chegar lá. Era um jogo para gente grande, né? Cachorro grande. Então, era Mac, Pano, argentino, e outros argentinos, etc. E, na verdade, a gente tentava, mas era difícil. Claro, claro. Agora, até quando você acha que você seguiu uma carreira em xadrez? Quando você falou perto de se aposentar? Foi aposentar, foi parar tudo de uma vez, porque não tinha tempo? Ou você só diminuiu o ritmo? Mas quando foi isso, mais ou menos? Foi mais ou menos 74, 75, 76. Porque aí vem a família, né? Vem a família e vem o trabalho. E tinha coisas ruins para o xadrez. É isso que eu estou lhe dizendo. Você fazer um torneio de 20 dias. E você, esses 20 dias, era difícil para você se deslocar. Um torneio muito... O sistema de parcelamento era muito rígido. Às vezes mais, estou falando 20 dias, às vezes mais, 30 dias. Eu joguei no Jornal Sul-Americano, que eu me prejudiquei muito profissionalmente, porque eu tive que ficar 30 e tantos dias em São Paulo, jogando um torneio que eu sabia até que não ia, dificilmente ia conseguir me classificar, porque os jogadores eram muito mais fortes, os principais eram muito mais fortes do que eu. Né? E tinha jogadores brasileiros muito bons e profissionais que tentaram se classificar, por exemplo, Helder Câmara. Helder Câmara ficou no 4º ou 5º lugar nesse Jornal Sul-Americano. Era até difícil para um ótimo jogador como ele, um profissional, conseguir a classificação, porque você afunilava, você fazia um classificatório para 2 jogadores. E vinham 30 jogadores, vinham 20 e tantos jogadores, para você tirar 2. É como se fosse no Campeonato Brasileiro de Futebol. O campeão e o vice entre 20, né? Era difícil. Sem dúvida, era então, muito... Quem era amador não tinha esperanças. Eram vãs esperanças. Mas a gente jogava porque gostava. Mas era muito, muito ruim do ponto de vista econômico. Né? Não dava. E aí não podia continuar jogando, era difícil. E não é só isso. Porque você para jogar um torneio desse, você tem que estudar mais, você tem que se preparar mais. Quando você avança no xadrez, avançava, aí a coisa ficava mais difícil. Porque você vai encontrar jogadores mais difíceis e mais bem preparados teoricamente. Então você erra na abertura, erra no 3º, 4º ano. Se você não conhece, você perde a partida. Ela é inexorável. São jogadores fortes, já chegaram no nível que você tem aquele mínimo que você tem que oferecer. Se você não conhece bem a abertura, esqueça. Você pode jogar muito, ser muito mais talentoso do que o outro, jogar muito melhor do que ele, mas você não vai conseguir superar a inferioridade que a abertura lhe deixou. É terrível. E a gente sabe, todos nós sabemos. Nós jogadores sabemos. Vamos jogar um torneio desse, não temos errado. Não. E tem que estar bem afiado em aberturas. E a gente vê logo isso. Então, além do tempo, tinha 2 tempos, o tempo de participar e o tempo de estudar. O jogador de xadrez, nessa época que eu falo, estudava 4, 5, 6 horas por dia, um jogador profissional, no mínimo. Ele tinha que estudar abertura profundamente. Tinha que conversar com algum desses que já saiu, por exemplo, Herman Claus, da cidade de São Paulo, acho, que é um grande jogador. Ele veio do exterior, acho que ele é holandês, saiu de São Paulo, jovem, menino ainda, novo. Ele deve estar jogando até hoje. E a preparação é intensa, né? É profissional. Ele tinha que precisar o quê? Estudar 6, 8 horas por dia.
Um amador, se fizer isso, ele não trabalha, né? Tem que ser ele. E, em geral, o amador não tinha condições. Ah, não, eu O acho que. xadrez, é para profissionais, é para quem se dedica. O xadrez de competição. Hoje, não sei como é que está o xadrez, estou muito afastado, mas eu É. acredito que já tem profissionais demais no Brasil, não sei. Ah, Né? não, com certeza atualmente tem. O xadrez está numa situação melhor do que estava há, sei lá, 50 anos atrás. Agora, você falando assim, me surgiu duas dúvidas. A primeira que eu queria falar: alguém que tinha tanta dificuldade em ter acesso a informações com relação à abertura, principalmente, a outros materiais, mas a abertura principalmente, como é que você, assim, você tinha um estilo de jogo, como é que você fazia para, vamos dizer assim, driblar a falta de informação em aberturas naquela época? E ainda assim jogar bem? Pensando no tabuleiro, eu gastava muito tempo no tabuleiro. Eu tinha que fazer isso, não tinha jeito. Eu ia jogar um campeonato brasileiro. Muitas vezes não estava jogando com um jogador profissional, que eram poucos, contra um profissional. Era um jogador amador, mas que conhecia mais abertura do que eu. Ele me pegava na abertura, que a gente chamava, né? Ou seja, eu ficava inferior no quinto, sexto lance, sabia que estava inferior. Você sente que está inferior. Eu já tinha noção perfeita disso. Então, a partir daquele momento, eu ia lutar contra aquela situação. E às vezes não conseguia. E às vezes conseguia. Mas isso aí, para o jogador de competição, isso não é bom, porque não é a abertura que deve definir uma vitória de um lado ou de outro, um triunfo. Não. A partida deve ser a vantagem de quem joga com as brancas, ser a vantagem mínima da abertura. E a partida ir mais ou menos no mesmo nível até o meio do jogo. E no meio do jogo, as coisas mudarem, né? Você conseguir melhores, uma estratégia melhor e conseguir ganhar a partida, levar um ponto melhor. Mas você perder pela abertura é muito ruim. O primeiro ponto é que você fica sem chance. Quando você joga uma abertura inferior, quando você sai inferior da abertura, é o que acontece. Por exemplo, eu ia jogar um campeonato baiano aqui. Meus adversários, do mesmo jeito, já não conheciam a abertura, não tinham o conhecimento teórico que eu tinha. Então, desde o oitavo, sétimo lance, eu estou com a partida ganha. Eu não vou mais perder. Não precisava de minha cabeça, bastava jogar a abertura e não conhecer das campeonatos que o xadrez acontece. E o xadrez competição alto ainda mais. Agora, dos grandes mestres, você vê os jogos são absolutamente iguais, são perfeitamente iguais na abertura. Ninguém fica melhor do que o outro. E às vezes acontece um lance, uma nova ideia. Quer dizer, uma mesma abertura que todos jogam do mesmo jeito, então, mas um desses mestres consegue uma vantagem com um lance extraordinário. Né? Se chama novidade, a novidade se chama novidade teórica. Uhum. Você tem abertura, vamos citar uma siciliana, até o 16º lance, valente tal é igual. Quando chegava no 15º, mestre, aquele mestre, grande mestre, jogador, descobriu um novo lance, que é a chamada novidade teórica, que nas anotações se colocava duas admirações. Isso significava simplesmente que essa novidade teórica dava uma vantagem a esse jogador. Essa é a vantagem de você estudar. Você estudou essa partida, você sabia que aquele mestre tinha feito essa novidade. Você, então, pegava outro adversário nisso. Você jogava a mesma abertura, ele jogava o mesmo lance, esperando continuar e jogar um meio de jogo normal. Aí você vem com a novidade teórica, que você estudou. Então, você leva uma grande vantagem. E aí é que é importante o estudo do xadrez. É um jogo terrivelmente teórico na hora dos grandes embates. Né? Você pega partidas dos mestres, dos grandes mestres, torneios, bets, acaba quase tudo empate. Se lembra de mestre Kasparov e Karpov. Chegaram a jogar cento e tantas partidas, todas empates. É impressionante. Né? Porque conheci o time demais. Assim, não, ali, E mas eles tinham um preparador, gente que preparava, não só eles estudando o tempo todo, gente que estudava para eles também. Né? É exato. Mas a cabeça deles é que funcionava. Claro que eles têm os assessores dele, o pessoal que trabalha com eles, mas
Eles já traziam isso da cabeça. E Kasparov levou a vantagem de 2 metros, que parece, para Karpov, por uma partida apenas. Você olhar, cento e tantos, eu me lembro, um desses matches foi 126 partidas. O placar foi um ponto de diferença. Quase todos os partidos terminaram empatados. Nesse ponto, o xadrez começa a aparecer com dama. Que você, quando tem 2 bons jogadores, elas sempre terminam empatadas, as partidas. Né? Dama é uma coisa interessante. O jogo tem as limitações, chega a esse ponto. Quando são 2 bons jogadores, não tenha dúvida que ela vai acabar empatada, embora um possa jogar melhor do que o outro. Às vezes acontece isso por causa da teoria. E você acha que esse é um caminho que o xadrez está correndo? Eu acho. Morte por teoria? Exatamente. Eu acho que por isso devia mudar um pouco. Hoje eu não estou muito mal atualizado, mas eu achava o seguinte, que tenho a impressão até que a Confederação, a FIDE, a Federação Internacional, chegou a fazer uma pequena mudança nisso, salvo engano, que era você, no match final, você resolver em partidas rápidas. Uhum. Então, para evitar justamente esse enfadonho de 2 notáveis jogadores, Karpov e Kasparov, digamos, e outros matches também, estou citando só um dos últimos. Você ter 100 e tantas partidas empatadas é uma coisa, é até chato para os espectadores. Você vê as partidas, altamente técnicas, espetaculares. Então, a solução seria o quê? Você chegar no determinado ponto, você joga 10, 12 partidas, empatou, você vai resolver isso em jogos rápidos. Em 30 minutos, partida de 20 minutos, sei lá. Aí estudar isso para dar mais motivação aos jogos. Né? Foi exatamente isso que aconteceu nos últimos mundiais, recentemente. Nos últimos mundiais estão sendo decididos exatamente depois de empatar, vai para xadrez rápido mesmo. Vai para xadrez rápido, eu vi isso. Né? Continua assim, né? Isso, por enquanto sim. Então, isso melhora, sem dúvida. A chance de empate é muito menor assim, né? Exatamente, porque aí você decide rapidamente, é muito melhor. E aí você também você demonstra que o conhecimento técnico, teórico, é ruim para o xadrez, né? Nesse aspecto. Né? Você, 2 jogadores que vão jogar, talvez, se deixar, jogam meses, sem um lugar para o outro. Então, o xadrez rápido, desse ponto, para decidir, é melhor. Legal. Agora sobre você novamente, né, sobre as suas partidas, você tem alguma partida que você, ou lance especificamente, que você acha, que você pode falar que foi o lance da sua vida, que você jogou, ou porque você achou que foi brilhante, ou porque te deu a vitória num título importante, que você leva assim com muito carinho com você? Eu sei que alguém que tem uma carreira de tanto sucesso e longa, é difícil escolher um só, né? Mas se você pudesse, o que você escolheria? É difícil. Eu sei que essa pergunta é até maldosa. Não, mas é que é difícil pelo seguinte, às vezes tem uma partida muito boa, mas é porque o adversário errou mais. Né? Também tem isso no xadrez. Quando você ganha, e quando você ganha bem, em geral o adversário não joga tão bem. Eu me lembro de algumas partidas que ficaram, até porque pessoas falavam, né, comigo, que gostavam da partida. Não eram primores de jogos. Por exemplo, teve uma partida numa Olimpíada que eu nem liguei muito para essa partida, mas ao longo dos anos, as pessoas conversavam comigo e diziam: eu vi a sua partida com fulano de tal. Eu jogava como reserva na seleção brasileira, no time brasileiro em Lugano, em 1968, Campeonato Mundial, Olimpíada de Xadrez Mundial. Eu era reserva, né? E, casualmente, eu me casei e, na sequência do casamento, eu era campeão brasileiro, era vice-campeão brasileiro na época, e estava na equipe brasileira. O diretor do xadrez lá, o chefe da direção do xadrez que armou,
pegou o ranking para esse campeonato da Olimpíada. Né? E eu fui para a Olimpíada, mas eu fui como reserva. Eram 6 jogadores. Eu praticamente não joguei, porque o diretor achava que eu estava em lua de mel, eu tinha casado com minha esposa. Tinha uma vantagem, eu não era rico, mas eles pagavam a passagem, eu só precisava pagar a passagem da minha esposa e a hospedagem dela depois do torneio, porque durante o torneio a organização pagava a estadia do jogador que viesse com a esposa. E aí fui jogar e fiquei como reserva lá. O diretor achava que eu não podia jogar porque eu estava no de mel. Eu queria jogar. Mesmo como reserva, você joga. Eram 6 jogadores da equipe, 4 jogavam, eram 4 partidas, 4 jogos. E os 2 eram reservas para outros. E eu joguei com um ótimo jogador, mas ele já estava se aposentando. Era Dunkelbaum, não posso esquecer o nome. Era um belga que era muito citado como um ótimo teórico e um bom jogador. Interessante, eu não sabia disso. Eu joguei com ele e, por incrível que pareça, eu ganhei 20 lances. E massacrei ele. Ele errou. Por azar dele, ele talvez tivesse distraído. E essa partida ficou com meus amigos olhando, que beleza! E eu disse, rapaz, ele errou. Eu disse, mas ficou... Essa partida eu me lembro muito mais pela referência que se fazia. Né? Isso foi jogado em 1968. Acho que jogador 1968 numa Olimpíada. Você fez então, quase uma simultânea, foi uma lua de mel e uma Olimpíada junto. Mais ou menos isso. Mas está muito bem. Depois era compreensível, não me atrapalhava. Não, muito bacana essa história. Tenho certeza que tem muitos outros, mas essa acho que já é uma história bem. Essa seria uma partida que eu ganhei para o grande mestre e que foi surpreendente, porque era para ter perdido. Naturalmente, quando eu fui jogar, nesse dia eu entrei porque Beckham estava cansado, não pôde jogar. Não substituiu o jogador que ia jogar com ele. Mas eu entrei na 4ª posição. E Beckham subiu, né? Porque a equipe é feita por ranking. Você faz. O primeiro é, digamos, o número 1 do ranking, depois vem o número 2. Eu era o número 5º ou 6º, não lembro. Então, eu substituí um deles. Eu joguei contra ele. Para mim, a partida foi mais importante, não pelo fato dele ser mestre, nem ser grande mestre, pelo fato de ter sido uma partida, um desfecho bonito, interessante. Foi um massacre. Mas, claro, veio o erro anterior dele, mas foi um massacre. Agora, você ganha para o mestre, ainda massacra, é uma beleza. Né? Eu tive algumas partidas no Brasil que eu achei que se eu tivesse que escolher, até mesmo uma partida com o Beckham, eu tive uma partida com o Beckham e ele me ganhou no tempo, mas a partida foi absolutamente igual, em 65, Campeonato Brasileiro de 65. Eu pedi pelo tempo de distrair, mas a partida estava absolutamente igual. Jogamos uma boa partida. E eu joguei uma boa partida, porque para empatar com ele tinha que jogar muito bem. Claro. Ele já era espetáculo. E joguei muito bem também umas 2 ou 3 partidas com um grande mestre. Ganhei para Antônio Rocha uma vez um campeonato em Fortaleza, em 71, que foi uma partida que me elogiaram bastante. Gostaram da partida. Eu também olhei, a gente termina e nem pensa que jogou tão bem. Mas depois chega o analista e diz, eu gostei desse lance, isso aqui. Aí você vai ver, realmente, eu joguei bem. Eu não sabia que eu tinha jogado tão bem. Né? Você se concentra demais e, às vezes, você não vê que você escolheu os melhores lances. Né? E a partida com o Antônio Rocha me lembra uma boa partida. E é difícil para me lembrar assim, de outras, tem várias. Né? Mas tá bom. Três partidas que acho que são... Já vale como uma boa referência. Teve também com o Mac em 67, ele foi campeão, eu fui vice. E o torneio foi decidido, não por nós dois, né, foi decidido porque eu perdi para 2 jogadores fracos.
e empatei com ele. Eu tinha um ponto na frente dele, mas ele acabou virando porque eu perdi 2 partidas. E eu joguei essa partida com ele, muito boa. Ele mesmo me elogiou. Ele disse: "Papa, eu não jogo mais essa abertura que eu joguei contra você." Ganhar um elogio do maior jogador brasileiro da história é algo a se lembrar, né? Eu nunca mais jogo essa abertura com você. Eu sofri muito. Veja bem, sabe que eu estava falando da abertura, o que é fundamental, né? Ele jogou uma abertura nova, mais ou menos, e ficou inferior. Eu levei o tempo todo superior a ele, mas não consegui ganhar. Ele foi muito bom, né? E quando terminou a partida, suamos muito, lutamos muito, houve jeito de ganhar. Ele me disse: "Nunca mais eu jogo essa abertura que eu joguei com você hoje." Isso é elogio. Com certeza, com certeza. Eu queria agradecer muito o seu tempo, foi muito bacana para conseguir entender um pouco melhor o seu início, as suas conquistas, né? Mas agora se você quiser deixar algum recado final, falar qualquer coisa a respeito de xadrez que você queira, fica à vontade. Eu gostaria de dizer uma coisa porque além de jogar xadrez, eu fui dirigente de xadrez aqui na Bahia. Sobretudo porque, com o tempo e pela maneira como eu comecei as dificuldades, eu verifiquei que, por exemplo, o clube de xadrez era frequentado por 40 pessoas, 50 pessoas. E o xadrez não estava nem popularizado, muito menos. Não estava no lugar onde devia estar, que seriam as escolas. Seria na parte fundamental do conhecimento humano. Sendo um jogo que não é apenas um jogo, é um pouco mais, ele devia estar num lugar onde se pensa, né? Então, eu comecei a trabalhar muito, jovem ainda, para ensinar xadrez e tentar influenciar, já que eu era campeão, pessoas de cargos públicos interessantes, a introduzir o xadrez na escola. Isso é um trabalho muito grande, não somente eu, mas principalmente o grupo que estava do meu lado. Eu vou citar Ruth Cardoso, campeã brasileira, baiana, foi a melhor jogadora feminina no Brasil durante 20 anos, e outros da terra, né? Nós tentamos incluir o xadrez nas escolas, através de secretário de educação, etc. E não conseguimos, porque havia uma barreira muito grande da falta de capacidade intelectual desses dirigentes de saber o que era o xadrez, que é um jogo tranquilo, como ele disse, não é um jogo de elite, é um jogo da classe média, e que ajudaria muito no espírito da escola de integrar o indivíduo à sociedade, ajudaria muito os jovens pobres, né? Seria muito interessante o xadrez. Essa era uma coisa que deveria até hoje existir, escolas públicas ou privadas, né? O ensino comum do xadrez, sendo uma matéria curricular. Claro que muitos alunos não vão gostar de jogar xadrez, muitas crianças, mas você vai ter professores bons que vão melhorar, não é forçar, é ver se eles conseguem aprender, porque a criança gosta. Todos os meus netos, eu boto no tabuleiro, eles aprendem logo, jogam logo. Eles não vão ser campeões, mas aquilo serve para quê? Para disciplinar a mente deles, para dar a eles um sentido estratégico da vida, muito interessante. E, infelizmente, esses dirigentes de educação pensam na educação de outro jeito, né? Então, era esse um pouquinho que eu penso que seria fazer o xadrez. Não, sensacional. Acho que, primeiro, parabéns pela sua luta. Eu acho que é uma luta que quem veio depois de você, sem dúvida alguma, também tem que tentar. Tem alguns lugares no Brasil que tem xadrez na escola, mas é a grande minoria. Mas nesses lugares costuma ter resultados muito positivos. Acho que só tem onde assinar embaixo que o senhor falou. De qualquer forma, muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal que vai assistir vai gostar. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado.